Novo Testamento, lição de número 53. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Obrigado pela sua audiência como aluno de nosso estudo da Bíblia, o livro mais importante do mundo. Através desse curso já chegamos ao estudo do Novo Testamento e as cartas do apóstolo Paulo. Estamos concluindo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje ouviremos sobre o relato que Paulo fez de sua experiência celestial. Paulo teve uma experiência na estrada de Damasco, outra nos desertos árabes, e uma outra chamada experiência do terceiro céu. Ouça o relato que Paulo fez desta experiência, registrado em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 2 a 10. Assim ele escreve: Conheço um homem em Cristo que já há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Quando estudamos o livro de Atos, vimos que a vida de Paulo não pode ser estudada à parte das experiências que ele teve. Ele relatou a experiência da estrada de Damasco diante de reis, governadores, líderes religiosos e até de multidões que tentaram matá-lo. Ele queria mostrar que Cristo tinha mudado sua vida totalmente desde o dia em que o conheceu na estrada de Damasco. Na sequência, de acordo com o livro de Gálatas, Paulo teve outra experiência nos desertos árabes depois da sua experiência na estrada de Damasco e antes de se encontrar em Jerusalém com os outros apóstolos. Lá ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado que o comissionou para ser apóstolo. Segundo seu relato aos Gálatas, isso aconteceu 14 anos depois de sua experiência na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Jerusalém se encontrar com Pedro e Tiago, o irmão do Senhor. Depois de sua ressurreição, Jesus fez uma aparição especial para Pedro e seu irmão Tiago. Aparentemente, estas foram as 2 pessoas que Paulo fez questão de ver, as pessoas que tinham se encontrado com Jesus depois da sua ressurreição. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo conta que quando eles estavam no deserto, Jesus o comissionou para ser um apóstolo para os gentios. De acordo com Paulo, para ser apóstolo não era necessário ter vivido com Jesus, desde o seu batismo até sua ascensão, uma opinião comum da época. Para ele, o apóstolo deveria ter sido comissionado pelo próprio Jesus Cristo. E isso tinha acontecido com ele. Paulo alegou ter passado 3 anos com Jesus, assim como os outros apóstolos, recebendo do próprio Jesus todos os ensinos teológicos contidos na carta aos Romanos, e 1 e 2 Coríntios, Gálatas e em outras epístolas. Mas Paulo teve mais uma experiência, e se compreendermos a importância dela,
entenderemos melhor o seu apostolado. Ele teve uma experiência celestial, essa que você acabou de ouvir. Paulo conta que foi fazer uma visitinha ao céu, ao terceiro céu. Paulo deixou de nos contar muita coisa sobre essa experiência, coisas que ele próprio não entendeu. Por exemplo, só Deus sabe se essa experiência de Paulo foi no corpo ou fora do corpo. Essa passagem de 2 Coríntios me fascina. E essa experiência que Paulo descreve pode ter acontecido talvez quando ele foi apedrejado em Listra. Alguns acreditam que ele tenha realmente morrido e sido levado para o terceiro céu. Paulo relatou que o que ele passou no terceiro céu não pode ser compartilhado com ninguém. Essa passagem me fascina particularmente por causa de minha mãe, que sofreu com uma doença maligna que a levou à morte depois de 4 anos. Quando ela morreu, aqueles que estavam com ela chegaram a invejá-la. Ninguém lamentou porque ela já estava no céu e falou coisas como as que Paulo escreveu nessa passagem. Ela se maravilhou com aquele fenômeno indescritível que estava experimentando e ela dizia, não dá para explicar, não dá para explicar. Paulo também falou sobre coisas indizíveis, sobre as quais não é permitido ao homem falar. Paulo nunca se recuperou da sua experiência de conversão. Aquela experiência da estrada de Damasco transformou sua vida. Antes da estrada de Damasco, ele odiava os cristãos com todas as suas forças. Mas depois tornou-se o maior missionário, o maior pastor, o maior professor e o maior escritor da igreja cristã. Paulo viveu para Cristo, por Cristo e em Cristo. Ele também jamais se recuperou da sua experiência no deserto árabe. Como rabino, grande estudioso das Escrituras e uma das maiores cabeças daqueles dias, ele teve sua mente renovada. Foram necessários 3 anos no deserto, dos quais ele nunca se recuperou. É por isso que suas epístolas são tão inspiradoras e tão repletas de verdades profundas e inspiradas por Deus. Mas ele também não se recuperou da sua experiência celestial. Depois dela, ele sempre teve um pé no céu e outro na terra. Acho que Deus precisou usar de muita disciplina para manter o outro pé de Paulo na terra. Paulo vivia com essa tensão, esse desejo forte de partir e estar com Cristo no céu. Ele falou sobre isso no 1º capítulo da carta aos Filipenses, dizendo que deixar este mundo era muito melhor para ele, mas como os filipenses precisavam dele, ele estava disposto a viver aqui. O tema da carta aos Efésios são os lugares celestiais e Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo estava dizendo que o céu não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer. O céu é um estado, uma dimensão, e você pode viver essa dimensão hoje já. A exortação da carta aos Efésios é para que eles vivessem essa dimensão aqui na terra. Em João 3, quando Jesus conversou com o rabino Nicodemos, ele nos deu uma dica ao falar do novo nascimento. Jesus falou sobre o novo nascimento e 2 vezes Nicodemos perguntou, como? E Jesus disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não me creram? Como crerão se lhes falar nas coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, Filho do Homem. Nicodemos não entendeu Jesus, mas Paulo entendeu porque teve uma experiência celestial e pelo resto da vida ele tentou passá-la para nós que vivemos aqui. Você pode viver na terra, até mesmo no meio de um bando de coríntios, e ainda assim ter um pé no céu. Você pode viver nos lugares celestiais agora mesmo. Uma vez eu vi uma placa com a frase que é assim, é difícil voar como águias, quando vivemos com um bando de galinhas. Paulo tinha que viver com as galinhas em Corinto, mas ele voava como águia porque tinha um pé nos lugares celestiais. Na carta de 2 Coríntios, assim como em todas as outras, Paulo nos fala sobre o que intitulei de a transcendência do ministro. O ministro é um crente reconciliado com Deus, comissionado para ser ministro da reconciliação. Os ministros da reconciliação têm um ritmo diferente das outras pessoas do mundo. Nesta carta, Paulo fala que não devemos nos colocar em julgo desigual com os descrentes, porque a luz não tem nada em comum com as trevas. Um crente é totalmente diferente de um descrente, pelo menos deveria ser. Mas que diferença é essa?
Uma diferença é, o ministro, o discípulo de Jesus, o discípulo reconciliado de Jesus, tem um pé no céu. Cristo o transformou e ele foi designado para ser transparente e mostrar Cristo ao mundo. Ele faz isso mantendo um pé no céu, vivendo numa dimensão celestial. Nesta passagem, Paulo ainda disse o seguinte em outras palavras: para que todas essas experiências e revelações que eu recebi não me deixassem pretensioso e presunçoso, o Senhor permitiu um espinho na minha carne. Uma doença física. Talvez esse espinho na carne fosse uma enfermidade. Segundo Paulo, era o mensageiro de Satanás, como o sofrimento de Jó, que não vinha de Deus. Era de Satanás, mas com a permissão de Deus. Segundo Paulo, esse espinho na carne tinha várias finalidades. Paulo tinha passado pela experiência da conversão na estrada de Damasco, pela experiência no deserto árabe e pela experiência do céu. Ele escreveu metade do Novo Testamento compartilhando suas revelações. Pensando bem, você não acha que se tivesse passado por tudo isso teria problemas para controlar um certo orgulho espiritual? Tantas experiências e revelações e ainda ser autor de metade do Novo Testamento? Uau! Mas Paulo afirma que Deus permitiu esse espinho para mantê-lo humilde. Paulo tinha um ministério de cura, além de ser um grande pregador, evangelista e professor. Além de curar, ele também ressuscitava. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha a unção de cura a ponto de ressuscitar, mas Paulo curava os enfermos e ressuscitava mortos. Só que ele próprio estava doente e pediu que Deus o curasse 3 vezes. Mas a resposta foi não. A explicação de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para que Paulo ficasse no espírito e não na carne, Deus permitiu que ele tivesse uma doença. Não sabemos que tipo de doença era. O que sabemos é que era relacionada à sua visão. Talvez alguma ferida que não fechava. Pela carta de Paulo, a carta que ele escreveu aos Gálatas, entendemos que era uma doença repulsiva. Ele diz: embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Paulo fala muito em fraqueza. Depois de tanto tempo estudando as cartas de Paulo, cheguei à conclusão que ele devia sofrer de esclerose múltipla, ou algum tipo de doença que o levava à fadiga crônica. Eu gostaria de mencionar a experiência do Dr. Dick Woodward, autor do programa Encontro com a Palavra, ouvido em várias partes do mundo, em várias línguas. O Dr. Woodward sofre de uma doença crônica, talvez semelhante à de Paulo. Os especialistas dizem que as pessoas respondem à morte, tragédias e doenças passando por fases. A fase da negação, da raiva, da depressão, da barganha e, finalmente, a fase da aceitação. A paz vem da aceitação. Quando o pastor Dick Woodward estava na Clínica Mayo, um dos hospitais e centros de pesquisa de maior prestígio dos Estados Unidos, e soube que tinha esclerose múltipla, sua primeira reação foi a negação. Ele costumava correr de 8 a 13 quilômetros todos os dias e não conseguia aceitar o fato de que não poderia mais fazê-lo por causa de uma limitação física. Essa fase de negação foi muito difícil. Uma vez, numa viagem que fez sem a sua esposa, ele foi ao shopping procurar algo que queria comprar. Ele andou muito dentro do shopping e depois não conseguia mais chegar até o carro. Quando faltavam uns 40 metros para chegar ao carro, ele simplesmente desfaleceu e caiu no gramado. As pessoas pensaram que ele estivesse bêbado. Ele não conseguia mais levantar e teve que ficar lá, caído, descansando um pouco. Finalmente ele conseguiu voltar para o carro que lhe haviam emprestado, mas não conseguia dirigir. Suas pernas estavam fracas. Foi então que orou: Senhor, se eu conseguir dirigir esse carro de volta, prometo que nunca mais serei tão estúpido a ponto de repetir o que fiz hoje. Aquilo era a clássica negação. Ele estava se recusando a aceitar o fato de que tinha limitações físicas. Quando finalmente passou a fase da negação, veio a segunda fase. A fase da raiva. Durante uns 2 meses ele quis esmurrar a parede. Não dá nem para imaginar aquele pastor tão manso e calmo
querendo socar uma parede, mas era exatamente isso que Dick Woodward queria fazer. Depois da raiva, veio a depressão. Ministros de Deus também ficam deprimidos. Leia os Salmos. Na maior parte deles o salmista estava deprimido, mas ele mostrou o que fazer. Depois dessa fase veio a da barganha. E por último, a aceitação. Para ele, a aceitação veio de maneira muito semelhante à de Paulo. Ele sabia que havia coisas que o Senhor queria que ele fizesse. Entre elas, o Senhor queria que ele montasse esse curso, que durante 20 anos foi apenas um projeto. Só depois que o Senhor permitiu que ele ficasse fisicamente limitado, ele obedeceu ao Senhor. E o encontro com a palavra deixou de ser um projeto e passou a ser realidade. O Senhor tem uma maneira muito especial de olhar para as nossas vidas e dizer: existem certas coisas que eu gostaria que você fizesse, mas enquanto você for saudável, você não vai me obedecer. Por isso vou permitir que você fique fraco. Foi isso que o Senhor fez com Dick Woodward. E foi isso que o Senhor fez também com Paulo. Esta foi a aplicação do pastor Woodward. Tenho certeza que você pode aplicar esses princípios bíblicos na sua vida também. Mas estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 10, Paulo conta um dos resultados do seu espinho na carne. Ele diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência uma vez estando completa a obediência de vocês. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não me impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Esse era o tipo de criticismo enfrentado por Paulo. Os coríntios achavam que por carta ele era uma coisa e pessoalmente ele era outra. Paulo rebateu as críticas dizendo que seria tão duro pessoalmente quanto estava sendo por carta. À medida que Paulo se defendeu do criticismo dos coríntios contra o seu apostolado, ele passou para eles e para nós alguns ensinamentos. Quando você experimenta a transformação e depois a transcendência do ministro, percebe que pode de fato viver uma dimensão celestial, assim como o ramo que é enxertado na videira e passa a receber a energia necessária para viver. Você passa a contar com um arsenal de armas que antes não tinha. Paulo estava fisicamente fraco e sofria de alguma deficiência física, mas ele foi bem claro e direto com os coríntios, dizendo que usaria o seu arsenal de armas espirituais com eles. Você tem consciência de que tem um arsenal de armas espirituais à sua disposição? Você sabe que pode contar com o poder da oração e quando você exercita o poder da oração, usa as armas espirituais? Na carta aos Efésios, Paulo fala sobre as armas espirituais de que dispomos e da armadura com a qual podemos nos revestir. Tudo isso poderia receber o título de a transcendência do ministro. Paulo nos traz uma revelação muito importante referente ao ministério. Nessa combinação das pressões externas com os recursos espirituais de que dispomos, Paulo nos mostra não apenas as dificuldades do ministério, mas também os benefícios com os quais podemos contar. Sabe, existe um lado duro e difícil do ministério, mas existe também um lado sensível e Paulo fala sobre isso. Ele diz: meu coração está aberto para vocês, mas o de vocês está fechado para mim. É uma frase que mostra qual deve ser a disposição do coração de um ministro. Podemos trazer esta aplicação para a nossa casa e para o nosso casamento. Podemos ver a sensibilidade de Paulo como ministro pela maneira como ele derrama seu coração para a igreja de Corinto. Ele diz: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Nessa carta, Paulo também teve uma palavra muito importante sobre arrependimento. Vocês estão lembrados que na primeira carta aos Coríntios ele disse que havia um homem vivendo em imoralidade que deveria ser disciplinado? Lembram? A igreja o obedeceu e colocou aquele homem para fora da igreja.
Quando Paulo escreve esta carta, ele recomenda que aquele homem seja tomado de volta à comunhão da igreja, visto que já tinha se arrependido. Quando Paulo fala deste assunto, ele diz que existe um tipo de dor que leva ao arrependimento. Esta dor é boa e traz muitos benefícios. Nesta parte da carta, Paulo fala sobre o arrependimento, que também é uma experiência que vem de Deus. O ensino do capítulo 5 complementa o do capítulo 15 de 1 Coríntios, em que ele escreveu sobre a vida após a morte. Paulo afirma que morrer para o crente é apenas uma questão de desarmar a tenda do homem exterior, para que a vivência do homem interior com Jesus seja plena, totalmente liberta do homem exterior. No capítulo 4, Paulo traz um grande ensino para as pessoas que estão sofrendo uma doença incurável. Hoje um dos meus amigos muito querido encontra-se nesta situação. Compartilhei isso com a esposa dele. Enquanto seu corpo se desgasta, o homem interior está se renovando. Foi assim que Paulo colocou: o homem exterior perece, mas o interior se renova a cada dia e se prepara para a vida eterna. Paulo diz nessa passagem e também em 1 Coríntios 15 que um dia estaremos livres desse corpo. Isso é uma notícia boa. Nesta carta, Paulo fala que o homem exterior sofre e se desgasta, mas este desgaste do vaso de barro desafia o homem interior a responder às pressões do homem exterior, preparando-o para a vida eterna. Vamos ver se você está desgastado. Algumas pessoas já conhecem esse texto. Espero que você se divirta com ele. Você sabe que está desgastado quando tudo em você dói, e o que não dói não funciona. Quando o brilho dos seus olhos é a luz do sol refletida nos seus óculos. Quando fica cansado só de jogar xadrez. Quando seus filhos atingem a meia-idade. Quando você entra para uma academia, mas nunca vai. Quando sua mente assume compromissos que seu corpo não pode cumprir. Quando uma torneira pingando lhe causa ataque de nervos. Quando você sabe todas as respostas, mas ninguém pergunta mais nada a você. Você sabe que está ficando velho, quando mal pode esperar para chegar em casa, para fazer nada. Quando apaga a luz porque é mais econômico e não porque é mais romântico. Quando a mulher de cabelos grisalhos que você ajudou a atravessar a rua é a sua esposa. Quando tem cômodos demais na casa, mas faltam armarinhos para guardar remédios. Você sabe que está ficando velho quando finca os dentes num filé e eles ficam lá. Quando esses sinais de desgaste começarem a aparecer em você, pense no que o apóstolo Paulo quis dizer quando escreveu o versículo 17 de 2 Coríntios 4. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. A velhice e a doença são apenas estratégias de Deus para que o homem interior se prepare para a sua experiência eterna e celestial. Resumindo, Paulo se converteu na experiência da estrada de Damasco. Depois ele teve uma experiência no deserto árabe e outra experiência celestial. Paulo nunca esqueceu nenhuma dessas experiências. Ele jamais se recuperou delas. Não devemos querer para nós as mesmas experiências que Deus deu para outras pessoas, principalmente pessoas como o apóstolo Paulo, mas devemos ter os mesmos princípios que levaram essas pessoas a ter aquelas experiências. Você já passou pela experiência da conversão? Não estou me referindo a uma experiência idêntica à de Paulo, mas a conversão que Deus quer que você experimente. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.